Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Estão felizes? Estão animados? Glória a Deus. Aleluia. Será que precisa perguntar? Quem está feliz, diga amém. Amém. Agora sim, né? Às vezes pega de surpresa e o pessoal... Meus irmãos, é um motivo de muita alegria estar com vocês novamente para podermos conversarmos e aprendermos juntos sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas. Conseguiu, Eliel? Gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre o chamado de Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. Como teve um pequeno problema, por enquanto já estão resolvendo aí na informática, hoje nós vamos voltar aos tempos mais antigos. Irmãos, abram suas Bíblias no livro de Êxodo, do capítulo 4, do versículo 1 ao 17. Êxodo, capítulo 4, do versículo 1 ao 17. O pessoal está desacostumado a manusear a Bíblia novamente, né? Êxodo 4, do 1 ao 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Fazia tempo que eu não fazia essa pergunta. Quem não encontrou, diga misericórdia, né? Meus irmãos, no livro de Êxodo, do capítulo 4, do versículo 1 ao 17, do versículo 1, da tradução que temos em mãos, começa no versículo 1. Como todo mundo achou aí, a grande maioria achou? Sim? Então, como é um versículo, um texto um pouco extenso, eu gosto sempre que os irmãos participem juntos, né? Irmãos calados aí, saiu um louvor desse abençoado, os pulmões estão abertos, a pleno vapor, o coração batendo, o Senhor trabalhando. Então vamos ler juntos, de forma responsiva. Vou ler o primeiro, os irmãos leem o subsequente, e assim vamos seguindo. Versículo 1. Então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E ele disse: lança na terra. Ele lançou na terra e tornou-se uma cobra, e Moisés fugiu dela. As 4. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E acontecerá, e diz: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar sua mão no seu seio. Depois tirou-a de seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. Se acontecer que ainda não creiam a esses 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Ele, porém, disse: meu Senhor, envia
mão daquele a quem tu hás de enviar. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Toma, pois, esta vara na tua mão, com o que fará os sinais. Amém? Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós entendemos, nós nos admiramos imensamente com o poder de Deus. E nos admiramos ainda mais com aqueles que se dispõem a fazer a obra. Quando você se dispõe a fazer a obra, o Senhor se alegra, derrama bênçãos na tua vida. Mas nesse momento, meus irmãos, eu gostaria de pedir que todos nós, quando eu prego, eu também prego para mim, porque a primeira pessoa a receber essa palavra sou eu. Se eu não viver a palavra que eu prego, não adianta nem estar aqui na frente. Mas eu gostaria de pedir que hoje nós estivéssemos abertos a considerar a possibilidade de que nós temos alguns conceitos em nossa vida errados, e conceitos esses que precisam ser modificados à luz da palavra de Deus. Existem pessoas que nunca crescem ou melhoram porque não aceitam a possibilidade de estarem errados. Sabia disso? Você conhece alguém assim? Eu acho que tem gente que conhece. Pessoas que não conseguem perceber os seus erros. Alguns não conseguem reconhecer os seus erros. Alguns já estão com a sua consciência cauterizada e julgam os erros e o pecado como uma coisa normal. Meus irmãos, todos nós somos chamados por Deus à salvação. E por sermos chamados por Deus à salvação, todos nós somos chamados a realizar um ministério em nossas vidas. Você sabia disso? Muitas vezes a gente acha que ministério é só ministério de louvor, ministério de oração, ministério de pregação. Mas tudo o que fazemos na nossa vida, se somos servos de Deus, é um ministério. Ministérios como pastor, ministérios como médico, ministérios como militar, ministério como músico, ministério como dona de casa, como secretária. Todos nós devemos buscar a convicção que esta vocação, a vocação daquilo que nós fazemos, daquilo que Deus nos deu capacidade de realizar, daquilo que Deus nos deu para fazermos, é uma vocação dada por Ele. Todos nós aqui temos uma característica e temos uma coisa que sabemos fazer e que talvez o irmão do teu lado não saiba. O músico sabe tocar, eu não sei nem para onde vai. Eu sei o que é um violão, eu sei o que é uma guitarra, eu sei, mas só sei o nome. Não sei uma nota. Teclado, inclusive o Bruno está faltando aqui em cima. Não sei cadê ele. Né? Cadê ele? Então, meus irmãos, vocês fazem, olha, o rapaz está vermelho. Olha. Meus irmãos, eu não quero que o rapaz tenha um ataque cardíaco. Por favor. Meus irmãos, mas todos nós temos um ministério, temos que ter convicção de que esse ministério é nos dado por Deus. Não é só o pastor que precisa dessa convicção, mas todos nós. E nós vamos ver, antes de falarmos mais diretamente de Moisés, alguns homens que ouviram o chamado de Deus e responderam. O primeiro homem que eu gostaria de falar é rápido isso, hein? Mais introdutório. Lá em Gênesis, no capítulo 6, nos versículos 13 e no versículo 14, fala de Noé. Então disse Deus a Noé:
O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Noé ouviu o mandado de Deus. Já pensou? Deus chamou Noé para uma missão: construir uma arca. A Bíblia fala alguns livros de história também, porque dentro da Bíblia nós podemos ver lá em Gênesis 2:6, também tem em Hebreus 11:7. Alguns historiadores falam que sim, outros falam que não, mas que até aquele momento do dilúvio não havia caído chuva sobre a terra. Mas, e você imagina, nunca tinha caído chuva. Se fosse aqui em Manaus, o cara dissesse: vai cair uma chuva e faz uma arca. Quando chove, vai até casa, vai boiando em cima dos igarapés, aí vai, né? Quando eu estava na igreja lá na Raiz, tinha uma turma que gostava de andar daquelas geladeiras, né? Fazia botezinho, chegava lá, dia de chuva, estava lá chamando os meninos: vem para a igreja, pessoal. Estava vindo de botezinho de geladeira. Mas naquele tempo, se não havia chovido, Deus dá um mandamento a Noé. Noé ouve e começa a construir uma arca. Imagine o que Noé não sofreu, pregando, falando a palavra de Deus, construindo uma imensa arca, sendo que não se tinha noção. Mas nós vemos que a pessoa que ouve e faz a vontade de Deus tem o seu prêmio. Qual foi o prêmio de Noé? Salvou a sua vida e a vida da sua família, seus filhos e as esposas de seus filhos. E Noé reiniciou toda a humanidade. Nós vemos um outro homem que seguiu a vontade de Deus. Esse homem se chama Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te amaldiçoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja a missão de Abraão. Abraão tinha 75 anos quando recebeu essa missão. Abraão era um homem rico, tinha posses, tinha animais, tinha servos, mas estava ali com seu pai. Estava numa situação cômoda, estava no meio da sua família. Podia pensar assim: eu estando aqui, mesmo sendo rico, mas se me acontecer alguma coisa, eu tenho em quem amparar. Não é assim? Sempre que acontece alguma coisa com a gente, com quem que a gente corre? Com a família, para ajudar. Mas ele ouve de Deus, com 75 anos: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Pegou tudo aquilo que ele tinha, com 75 anos de idade. Ainda ouviu de Deus uma promessa que dele seria formada uma grande nação. Um homem com 75 anos de idade, a mulher também já de uma idade avançada. Para o homem, né, não é tão complicado, mas para a mulher é bem mais, depois de certa idade ter um filho. Mas ainda assim, ele ouviu a promessa de Deus e foi para uma outra terra, uma terra que ele não conhecia. O que a palavra diz? Vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não disse: vai para a terra tal que você conhece. Ele mandou Abraão sair. Quando chegar lá, eu te mostro qual é a terra. Já imaginou você? Você ouvir isso? Você que tem filho, tem famílias, tem pessoas que dependem de você. Ouvir isso, pegar suas coisas, arrumar suas coisas e ir embora. E Abraão ouviu. Ainda tinha promessa: iniciar um povo que amasse e temesse somente ao Senhor. Um povo de onde viria quem?
o Salvador. Já imaginou você, marido? Quem que é casado e levanta a mão? Marido chega com a mulher e diz: mulher, arruma a mala aí. Deus mandou a gente ir para bem longe. Tem mulher que vai querer. Tem pessoas que já vão bem, né? Já sabe para onde estão indo. Tem outro, aqui Abraão não sabia nem para onde estava indo. Bora, mulher, arruma tuas coisas aí e vamos embora aqui. Naquele tempo era uma coisa, né? Hoje em dia tem mulher que quer querer bater no marido e dizer: vai só tu, eu vou ficar aqui. Não é verdade, né? Deus manda Abraão sair do meio da sua família, diz que manda ir para bem longe, quer dizer, bem longe do bom sentido, né? Manda para bem longe, ainda diz que dele viria uma grande nação, um homem já idoso, não tinha filho, não tinha ninguém, mas assim mesmo Abraão ouviu, escutou e confiou. Depois de Abraão nós temos Jacó. Gênesis 35, versículo 1 ao 3. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel e habita ali, e faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo do caminho que tenho andado. Jacó recebeu uma missão de Deus. Ouviu e obedeceu. Primeira coisa, purificar sua família. Segunda coisa, dar testemunho público de sua fé em um lugar específico. E recebeu de Deus um prêmio. Teve um relacionamento quebrado e restaurado, que era o relacionamento dele com seu irmão. Abraão obedeceu. Todos aqueles que obedecem a Deus recebem um prêmio. Noé teve salvo a sua família. Abraão teve um filho, e dele se formou uma nação. Jacó teve restaurado o seu relacionamento que tinha sido quebrado com seu irmão, e de Jacó surgiram as 12 tribos. Nós temos aqui também um homem que recebeu uma missão de Deus, uma missão inclusive extremamente difícil. E quando nós vamos analisar a vida de todos esses homens que eu falei, todos esses homens tiveram uma preparação. A gente ouve muito um ditado que diz o seguinte: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mas a capacitação de Deus não é você ficar parado e um raio cair na sua cabeça. Tchá! Já saiu. Ele tem poder para isso? Tem. Mas o homem também tem que fazer sua parte. Todos esses homens que foram escolhidos para a obra de Deus foram capacitados. Nós temos aqui José. Gênesis 45, versículo 7 diz o seguinte: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. José foi vendido como escravo por seus irmãos aos 17 anos de idade. José era o filho mais novo de Jacó. Por ser o filho mais novo e ser um filho ter nascido na velhice do seu pai, era um filho que ficava mais próximo ali do pai, que ficava mais próximo à tenda. Com certeza estudou, aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Não foi como seus irmãos mais velhos, que ficavam no campo cuidando das ovelhas, dormiam lá cuidando das ovelhas. José era mais próximo do pai. Sabia ler, sabia escrever, sabia talvez fazer algum tipo de cálculo, um pouco de negociação naquela época, mas ainda tinha uma coisa para ser trabalhada. O quê? O seu coração, o seu orgulho. Dos 13 anos que José passou no Egito, onde foi preparado,
ficou na casa de Potifar, onde tudo na casa de Potifar era ele que resolvia. Aprendeu a negociar no Egito, a comprar, a vender, a trocar. Depois de aprender isso, ele precisava de um último aprendizado. E qual foi o último aprendizado? Aprendizado do coração, aprendizado do quê? De quebrar o orgulho, onde ele foi para a prisão. A Bíblia não fala diretamente quantos anos ele passou na prisão, mas desde o momento em que ele revelou o sonho do copeiro Mor e do padeiro Mor, passaram-se 2 anos até que o faraó sonhasse e se lembrasse novamente de José. E José obedeceu o chamado de Deus. Ele tinha consciência, depois de ter toda essa preparação, ele passou a ter consciência de que Deus o chamara para uma tarefa de salvação. Talvez José, por ter sido criado em família rica, aos 17 anos ter sido vendido como escravo, poderia ter entrado em depressão, poderia ter renegado seu Deus, poderia ter se revoltado pelo que estava passando, pela traição sofrida dentro da sua família. Mas não. Depois de todo o tratamento que ele sofreu, de toda a preparação, ele passou o quê? A ter consciência que Deus o chamara para uma tarefa de salvação, de que ele seria usado para salvar seu povo. E por ter reconhecido isso, ele foi recompensado. Passou pela prisão por mentiras, por traição. Depois o quê? Libertação, exaltação como governador do Egito e salvação da sua família. Meus irmãos, não é por acaso que você trabalha onde você trabalha. Não é por acaso que você mora onde você mora. Não é por acaso que você tem os vizinhos que você tem. Deus tem um plano. E será que você tem se deixado ser usado pelo plano de Deus? Será que Deus não tem falado com você e você tem se negado a ouvir? E agora, meus irmãos, vamos falar novamente de quem nós iniciamos, falar de Moisés. Quando nós lemos lá em Êxodo 3:3, diz o seguinte, antes do capítulo 4 nós lemos ainda lá no início, no capítulo 3, no 3, versículo 3 diz: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Moisés ouviu ali o chamado de Deus. Havia ali um chamado missionário para Moisés. Qual era o chamado missionário? Qual era a mensagem? O que Moisés ia fazer? Ia levar o quê? Uma mensagem de libertação. E eu pergunto de você nessa noite: qual é a mensagem que o Evangelho traz? Também é a mensagem de libertação. Assim como Moisés recebeu o chamado para levar a mensagem de libertação ao seu povo, hoje nós recebemos esse chamado pelo Evangelho, de trazer o quê? De trazer a palavra de libertação. É isso que nós fazemos quando nós chegamos ao púlpito e pregamos a palavra, quando evangelizamos um colega, quando entregamos um folheto, nós levamos uma palavra de libertação. E Deus ainda chama alguns ainda, como pode chamar ainda aqui nessa igreja, para ir para outro lugar, para ir para outro povo, para ir para outra língua. Mas vamos ver aqui os medos de Moisés, assim como também nós temos os nossos. Moisés teve os medos dele antes de aceitar o convite de Deus, o mandamento do Senhor. Os medos de Moisés para dizer sim a Deus. Primeira coisa, qual foi a primeira desculpa ali? Qual foi o primeiro medo de Moisés? Primeira coisa que Moisés falou: os outros são problema. O que ele diz lá no versículo 1 do capítulo 4?
Não crerão que foi realmente Deus que o enviou. Nós sempre procuramos botar a culpa nos outros. Nós devemos fazer a vontade de Deus e levar a palavra de Deus, independente do que os outros vão achar. Não é fácil chegar aqui na frente, abrir a Bíblia e trazer a palavra e pregar e ver o povo calado. A gente pode agir de muitos modos para fazer o povo se emocionar. Mas eu aprendi uma coisa muito importante quando cheguei na Combev, no EPC. O povo tem que crer e aceitar a Deus pela razão e não pela emoção. É muito fácil você criar uma onda emocional aqui e pedir para todo mundo levantar a mão e todo mundo levantar e todo mundo vir aqui à frente e receber oração. Mas na hora da razão, na hora que você abrir a mente, é mais difícil. As pessoas não querem a mudança. Mas, primeira desculpa de Moisés: os outros são o problema. Meus irmãos, Deus usará o que nós temos para confirmar porque Ele nos enviou. Não fique esperando. Ah não, Deus vai mandar alguma coisa para poder confirmar que sou eu que tenho que levar essa palavra. Moisés tinha ali o que? Um cajado, e Deus usou o cajado de Moisés. Deus vai usar aquilo que você tem em mãos. Não precisa de arma secreta, não precisa de nada diferente. Aquilo que você faz, se for dentro da vontade de Deus, será usado por Ele para fazer a obra na vida das outras pessoas. E às vezes nós temos tanta oportunidade e não usamos. E se você for mandado por Deus, Deus vai usar sinais e autoridade espiritual na sua vida para mostrar que você foi enviado por Ele. Segundo medo, segunda desculpa usada por Moisés. Quando Moisés, ele dizia que os outros não iam aceitar que ele tinha sido mandado por Deus. Deus mostrou, Deus trabalhou, Deus fez. Mas ainda assim o homem veio com outra desculpa. É igual quando o filho fala com o pai, né? O pai fala uma coisa, o filho entra com uma desculpa. O pai fala que não, entra com argumento. Não é assim? Quem é filho sabe, né? E Moisés estava ali argumentando com Deus. Bom, já que ele resolveu o problema de que vão acreditar que eu sou, mas o problema agora sou o quê? Sou eu. Por quê? Porque Moisés focou ali nas suas limitações. Deus estava mandando Moisés, mas o próprio Moisés não acreditava em si mesmo. Moisés, ao ser mandado por Deus, olha, Deus veio no meio da sarça, falou com Moisés. Já pensou? E ainda assim Moisés ficou questionando. Às vezes temos que falar, eu queria que Deus falasse assim comigo do meio da sarça. Talvez você saísse correndo. Moisés não correu, mas ficou questionando. Ah, não, o problema é eu não vou acreditar. Não, vão acreditar porque eu vou fazer isso. Não, mas agora o problema não é, vão acreditar, mas o problema sou eu. Eu não consigo falar em público. Né, Ana? Vem aqui na frente e fica calada, só aparecendo, para trazer a palavra do acampamento. Não sei falar em público, eu não tenho capacidade. Alguns falam, eu não sei falar bem, eu não sei falar palavras bonitas. Pastor Joaquim prega, são palavras tão bonitas assim. Meu amigo, se você vier aqui ministrar a palavra de Deus, esvaziar o seu coração de todo orgulho e vier realmente reconhecer que a palavra que você traz não é sua, mas é a mensagem de Deus, tenha certeza que Deus vai colocar palavras na sua boca, assim como colocou na boca de Arão e de Moisés. Mas você tem que reconhecer que a palavra não é sua, a palavra é
dele. E toda a honra e toda a glória tem que ser dada a ele. Então Moisés se focou naquilo. Eu sou o problema, eu não sei falar em público, eu não tenho capacidade. Mas Deus respondeu para ele que Deus criou tudo e criou todos. E Ele pode fazer o que você nem imagina na sua vida. Se eu pensasse há 20 anos atrás, nunca havia passado na minha cabeça isso, há 20 anos atrás, no auge da idade, nunca imaginaria que um dia eu estaria em cima de um púlpito. Nunca imaginaria que teria passado 4 anos sentado numa faculdade de teologia e que estaria ministrando a palavra de Deus no domingo à noite. Mas a vontade de Deus, e a gente só faz cumprir. Então, meus irmãos, Deus pode fazer coisas que você nem imagina na sua vida. Basta você dar oportunidade a Ele. Nossa capacidade, meus irmãos, nós temos que entender que nossa capacidade, ela vem de Deus. Se nós usarmos o nosso eu, tem muito aquele eu posso, eu sou, eu quero, nós não vamos conseguir nada. Mas se nós entendermos que a nossa capacidade vem de Deus, o Espírito colocará palavras em nossa boca, pensamentos em nossa cabeça, e nos fará lembrar de tudo aquilo que precisa ser lembrado na hora de sentar e fazer uma prova. Terceiro medo ali de Moisés: nem eu, nem os outros. Tem usado tudo que era desculpa. Terceiro, nem eu, nem os outros. Eu não quero, Senhor, manda outro. Quantas vezes a vontade de Deus vem na nossa vida e nós deixamos passar? Eu não quero abrir mão, Senhor, eu não quero, né? Eu sou jovem, eu sou solteiro, está tão bom, eu não posso abrir mão. Deixa eu viver mais alguns anos, Senhor, dessa forma. Aqui nós vemos a verdadeira motivação para toda a conversa. No fundo, nós vimos aqui que Moisés não queria fazer algo novo. Imagine Moisés. Dentro de tudo isso que ele passou, teve a preparação. Moisés passou 40 anos no palácio, criado como príncipe, como filho de Faraó. Teve acesso a toda a educação, não só a educação secular, mas também a educação espiritual e a educação bélica. Um bom guerreiro. Depois disso fugiu para o deserto e passou 40 anos no deserto. Talvez ele achasse: olha, já está bom aqui, estou cuidando aqui do rebanho do meu sogro. Se morrer uma ovelha não é minha, é dele, né? É dele o rebanho, se morrer não é minha, é dele, o prejuízo é dele, né? Estou só cuidando. Já tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho uma casa. Tá bom demais. Às vezes a gente não fala isso. Rapaz, já tá bom. Tenho meu emprego, tenho minha mulher, tenho meu filho. Tá bom, acabou. Não quero mais fazer nada. Talvez fosse dessa maneira. Moisés já estava ali chegando nos 80 anos de idade. 40 anos no deserto ali, para um lado e para o outro. No sol de dia, no frio à noite. Atrás de pasto para ovelha. 40 anos, já tinha se acostumado. No fundo, ele não queria fazer a obra de Deus por causa disso. Não, Deus já está bom, eu estou aqui, estou bem. Mas para que mais do que isso? Não. Eu vou te dar um desafio de fé. Você vai lá e vai fazer a minha palavra. Vai levar a minha palavra. Deus desceu pessoalmente na sarça para falar com Moisés. Será que o rapaz era acomodado?
Tem gente que vai dizer a mesma coisa, pastor, também eu vou esperar Deus descer para falar comigo pessoalmente. Tem que ter cuidado para você não ir lá falar com ele pessoalmente. Talvez ele não desça, talvez você que... E eu não vou dizer nem que você suba, né? Se subir e falar com ele, amém. Então, meus irmãos, Moisés, na verdade, estava ali com comodismo. Muitas vezes nós nos prendemos ao comodismo. Eu estou no meu lugar de sossego. Eu estou no meu lugar aqui tranquilo. E às vezes nós temos o quê? Que enfrentar desafios para crescer. Desafios para o quê? Para expandir. Desafios para fazer a obra. Não é fácil. Viver a obra de Deus não é fácil. Não é fácil perdoar. Não é fácil relevar. Não é fácil reconhecer os nossos erros. Naquele momento, o Senhor queria mandar Moisés sozinho. Mas Moisés ainda se negou. E Deus mandou quem? Arão. Já que tu não fala bem, vou mandar Arão, teu irmão. Porque é um homem eloquente, é um homem levita, é um homem que vai falar. Tu fala para ele e ele vai falar o que eu quero. Deus coloca outra pessoa no processo por causa do coração duro de Moisés. Meus irmãos, Deus age em nossas vidas. E muitas vezes nós não reconhecemos o agir de Deus. A primeira coisa do agir de Deus em nossas vidas é a sua misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, talvez muitos de nós, ou até mesmo todos nós, não estaríamos hoje sentados aqui para ouvir a palavra, para louvar o Senhor, para tentar segui-lo da forma correta. Segundo ponto do agir de Deus em nossas vidas é que Deus respeita o livre-arbítrio. O homem tem o livre-arbítrio. Você nunca vai ouvir, e se ouvir não é correto dizer, que o homem está possesso do Espírito Santo. O homem está possesso por Jesus. Ninguém é possesso porque o Espírito Santo não invade a vida de ninguém. Ele tem que receber o quê? Receber autorização. Você vê pessoas possessas por outros espíritos estranhos que vêm para roubar, matar e destruir, e invadem e destroem o que eles querem. Mas o Espírito Santo não invade a vida de ninguém sem autorização. Deus respeita o livre-arbítrio. Se você der o passo para segurar a mão dele, ele vai segurar a tua mão. Mas se você der o passo contrário para se afastar da mão dele, ele também vai deixar. E você vai ter que aguentar as consequências dos seus atos. E Deus também nos faz consciente que Ele tinha algo melhor. Quando você se afasta de Deus, Deus te mostra lá na frente. Se você tivesse seguido Ele, Ele tinha algo melhor para a sua vida. E outra coisa que nós temos que botar em mente, irmãos. Muitos irmãos falam ao contrário. Mas entenda uma coisa. Deus não usa chicote. Às vezes tem gente que diz: Deus está me batendo. Deus não está batendo. Deus não usa chicote. Ele usa situações para a glória dele. As situações que você passa não são chicote de Deus, mas são situações que Deus usa para a glória dele. E apesar de tudo, da negação de Moisés, de não querer, de não aceitar, mas no final ele obedeceu. E por obedecer, ele o quê?
viu as pragas, viu o mar se abrindo, comeu maná, viu a água sair da rocha, viu as cordonizes, viu as serpentes, viu os gafanhotos, recebeu os 10 mandamentos, tudo por obediência. Quando você obedece a Deus, Deus lhe recompensa. Talvez alguns não achem que isso tenha sido recompensa. Talvez alguns queiram mais. E talvez a sua mente não esteja linkada com a mente do Senhor. Deus usou ali Moisés. Mesmo apesar de suas limitações, mesmo apesar da sua resistência, Deus usou a Moisés. Mas mesmo Deus tendo feito isso, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Talvez alguns não gostem, mas eu vou tentar explicar todo o contexto. Mas prestem bem atenção. Mesmo Deus fazendo tudo isso na vida de Moisés, mesmo ali Moisés contestando, tendo resistência, apontando limitações, Deus usou ele. Mas preste atenção em uma coisa: ninguém, preste atenção, ninguém é indispensável. Não pense que a obra de Deus vai parar por sua causa. Ninguém é indispensável. Às vezes a gente ouve muito isso no trabalho: ninguém é indispensável, ninguém é substituível. Caso você não se prontifique, não se preocupe, porque Deus levantará e usará outro. Não pense que você é músico, toca muito bem, é o bambambam do louvor, e vai chegar aqui, pastor vai querer pressionar: pastor, eu vou me embora. O pastor vai dizer para você: vá com Deus. Ai, pastor, não gostei de mim. Gosta, mas você está indo embora porque você quer. E não pense que o louvor vai parar, porque Deus vai levantar outro. E você vai, sabe o que vai acontecer com você? Você vai perder a sua bênção por causa da sua desobediência. O Senhor queria, a vontade de Deus é que todos fossem indispensáveis. Mas pela própria natureza do homem, Ele teve que colocar que ninguém é indispensável. Meu irmão, Deus fez você de forma única. Se você tem um dom, se você foi chamado para uma obra, venha. Deus fez você de forma única. Ninguém fará aquilo que o Senhor mandou, que o Senhor colocou nas suas mãos da maneira que você faz. Fará. Ah, vou largar essa guitarra, não vou tocar mais. Amém. Deus vai mandar outro. Não vai ser igual a você, não vai ser tão bom quanto você, mas Deus vai mandar outro. Se o Bruno resolvesse hoje não querer mais tocar, Deus ia mandar outro. Talvez não tocasse tão bem quanto ele, talvez não tivesse toda a concentração que ele tem tocando, não conseguisse tirar todas essas melodias maravilhosas do teclado, mas Deus mandaria alguém. Josué se aborreceu, não quer mais filmar. Virou as costas para o Eliel e disse: procura outro. Eliel vai procurar, Deus vai mandar. Talvez não tivesse toda a paciência, tivesse todo o zelo, todo o cuidado de Josué, mas Deus, porque o dom era dele, mas ele não quis, passou para outro. Talvez a pessoa não faça tão bem quanto ele, mas vai fazer, porque a obra de Deus é assim. Você recebe a bênção que vem da obediência. Já vamos acabar, meus irmãos. Eu sei que os irmãos estão com sono, estão cansados. Eu já vou acabar. Até eu já estou cansado também. Brincadeira, irmãos. Hoje, meu irmão, Deus te dá a oportunidade de tomar a sua decisão. Você pode tomar a decisão como Noé.
de construir algo para Deus, de construir ou de reconstruir algo para Deus. Você pode fazer como Abraão, aceitar pela fé, aceitar o desconhecido, porque é Deus quem cuida. Você pode tomar a decisão como Jacó, que publicamente exaltou a Deus, e assim como ele exaltou, Deus sarou o seu relacionamento. Você pode tomar a decisão como José, confiar que Deus usa a adversidade para que o seu plano se cumpra. Você pode fazer como Moisés, que parou de dizer não para o seu chamado. Meus irmãos, se você ainda se preocupa com o que os outros vão falar, não se preocupe, porque Deus vai cuidar deles. Se você ainda se preocupa com as suas limitações, saiba que Deus vai cuidar delas. Agora, se você tem teimosia e falta de vontade, aí se prepara para receber o resultado do que você abriu mão. Eu pergunto nessa noite: você vai parar de adiar o sim do chamado de Deus para a sua vida? Será que nessa noite você quer tomar essa decisão e dizer: não, Senhor, agora eu vou fazer, agora eu vou dizer o sim para o teu chamado na minha vida? É isso que Deus quer ouvir de você. Nessa noite, para nós encerrarmos, eu gostaria que você ficasse de pé, aqueles que podem. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Que você possa fechar os seus olhos, ativar uma ligação direta com o céu. Não precisa você responder para mim, não precisa você responder para quem está do seu lado. Mas será que você decidiu parar de adiar o sim para aquilo que Deus tem mandado para você na sua vida? Feche seus olhos. Não se preocupe com o barulho ao seu lado. Não se preocupe, às vezes são os músicos passando alguma coisa, mas nós estamos aqui vendo o que está acontecendo. Não se preocupe. Feche seus olhos. Crie uma ligação direta com Deus. Fale com Ele nessa noite: Senhor, o que Tu queres que eu faça? O que eu posso fazer, Senhor? Tira o medo, tira minhas limitações. Senhor, que eu não me incomode com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, mas que eu possa fazer a Tua vontade. Senhor, Deus maravilhoso, Deus bendito, soberano e santo, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, perante Ti, Pai, em nome de Jesus. Ouve, Senhor, o clamor de cada um esta noite, em nome de Jesus. Esteja restaurando, Senhor, restaurando os relacionamentos que estão quebrados, Pai, restaurando o amor e a comunhão, Pai, em nome de Jesus. Nós possamos, Senhor, esquecer as adversidades, esquecer as limitações, e possamos fazer a Tua obra conforme a Tua vontade. Ó Deus bendito, Santo, Pai maravilhoso, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, põe ânimo nos corações, recobre as vidas com Teu bálsamo e com a Tua unção, meu Pai, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, as vidas, restaura os corações, Pai. Transforma
cura, em nome de Jesus. Vem sobre nós nessa noite. E aqueles que nessa noite decidiram dizer sim, Senhor, para o teu chamado, decidiram, Senhor, em nome de Jesus, não adiar mais, Senhor, o teu chamado, mas dizer sim, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua obra conforme tu queres, eu estou aqui para confiar em ti, eu quero romper, Senhor, dentro da tua vontade, Senhor. Recebe, Senhor, nessa noite, e que eles possam, Senhor, serem fortalecidos, serem recobertos da tua unção, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia. A ele é glória. Ao Senhor toda a honra e toda a glória nessa noite. Aleluia.